Olá, meninos, bom dia, tudo em paz? Hoje são 7 de abril de 2021, quarta-feira. Teremos aula de História e Geografia. Na semana passada, eu pedi que vocês destacassem as atividades de História e Geografia que deveriam ter sido estudadas, realizadas no dia 31 de março. Como houve a mudança no calendário escolar, mudança essa feita pela Secretaria de Educação, então eu pedi que vocês destacassem essas duas folhas de História e de Geografia, porque a gente iria estudar esses textos depois. Então, quem destacou essas atividades do caderno de geografia, então está com as atividades em mão. Quem não destacou, eu sinto muito, tá? Mas poderão acompanhar somente pelo livro, porque o assunto que nós vamos estudar hoje é espaço e ocupação dos povos sambaquis, ou espaço e ocupação povos dos sambaquis. Então, esse assunto ele se encontra aqui na página 14 do livro de vocês. Então, eu fiz um pequeno resumo e esse resumo ele está aí na folhinha de vocês. A ocupação dos territórios e a fixação dos grupos humanos aconteceram ao longo da história. Então, nós já sabemos que, no passado, o homem ele não vivia em grupo, ele era nômade, ou seja, ele vivia se mudando de um lugar para outro. Com o passar do tempo, então, houve uma mudança. Então, o homem ele já passou a ter residência fixa, moradia fixa, ele passou a ser sedentário. Então, ele procurou lugares que possibilitassem eles se estabilizarem ali naquele lugar por um determinado período de tempo. Então, eles deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários. Povos nômades, que eram os povos que viveram no período paleolítico, buscavam locais para sua sobrevivência, buscavam abrigo e proteção, ou seja, locais que tivessem recursos abundantes para a alimentação. Com o desenvolvimento da agricultura, os povos passaram a permanecer em um mesmo lugar, ou seja, quando o homem passou a domesticar animais, passou a cuidar da terra, então ele já criou condições para viver, para ter uma moradia fixa em um determinado lugar. E isso aconteceu no período neolítico. Passaram a ocupar as regiões próximas aos rios, porque favoreciam a obtenção de água, a irrigação das plantas e a criação de animais. Então, quando o homem, no período neolítico, passou a ter uma moradia fixa, passou a ser sedentário, então ele procurou locais que favoreciam, locais esses que possibilitavam eles terem uma melhor qualidade de vida. E esses lugares que eles procuravam eram locais que ficavam próximos às águas, porque dali eles tiravam a água para a irrigação das plantas, para a criação de animais e para as suas próprias necessidades. Aí entram aqui, pessoal, os sambaquis. E o que é sambaqui? Eu nunca tinha ouvido falar. E você já tinha ouvido falar em sambaqui? Então, sambaqui é uma palavra de origem tupi, que significa amontoado de conchas. Imaginem aí uma montanha bem alta, formada por moluscos marinhos, fluviais e terrestres, formados também por ossos humanos, objetos de pedra, chifre e cerâmica. Então, esse amontoado, essa montanha gigantesca, é o que nós chamamos de sambaqui.
Então, aqui eu tenho para vocês verem a imagem do sambaqui que está representada no livro de vocês, na página 14. É o sambaqui encontrado no município de Barra de São Miguel, estado de Alagoas. Então, vejam aqui. Aqui nós temos uma imagem de um sambaqui. Sambaqui é uma montanha gigantesca, é um amontoado de moluscos, onde a gente pode encontrar, além de moluscos, nós podemos encontrar restos de peixes, podemos encontrar restos de objetos de cerâmicas, de chifre, de objetos de pedra, e esses moluscos, eles foram construídos através dos grupos humanos que viviam nas regiões próximas aos locais onde tinha água, certo? Então, nós temos aqui o sambaqui, onde temos algumas orientações. Povos não indígenas habitaram a região antes dos povos indígenas. Quando necessário, movimentavam-se geralmente seguindo o mar. Os sambaquis, a maioria localizava-se no litoral, onde há muitos moluscos, ou seja, os sambaquis, eles são construídos, na sua grande maioria, por restos de moluscos. Em todo o litoral havia sambaquis, muitos foram destruídos. Então, agora, quando a gente ouvir falar em sambaquis, então nós já vamos saber que sambaqui é uma palavra de origem tupi e significa um amontoado de conchas, ou seja, é um monte bem grande, é uma montanha elevada. Essa montanha ela é constituída por restos de moluscos, seu principal elemento, mas além de moluscos, também podemos encontrar restos humanos, ossadas humanas, também podemos encontrar objetos feitos de pedras, objetos feitos de cerâmicas, demonstrando assim que ali naquele local já viveram alguns grupos humanos. Então, o nosso assunto de hoje, espaço e ocupação, povos dos sambaquis. Vocês podem estar dando uma lida nesse texto da página 14, tá? Porque aqui nessa folhinha eu fiz só o resumo para poder explicar para vocês. Vocês vão ler melhor, com mais calma, esse texto da página 14 e vão tentar responder a atividade 1, 2 e 3, tá? Essa atividade, recapitulando, é para estarem com vocês. Eu pedi para vocês destacarem, porque hoje nós iríamos estudar esse texto. Mas quem não destacou, não se preocupe. Vamos mais para frente, tá?